1 Crônicas, capítulo 28, verso 9. Primeira Crônicas 28, verso 9. Diz assim: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Oremos. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar de volta aqui na igreja da Gávea. Obrigado, Deus, por todo o carinho, todo o amor, pelas intercessões. E obrigado, Deus, pela oportunidade também de compartilhar a Tua palavra mais uma vez com os meus queridos irmãos. Fala ao nosso coração, ilumina a nossa mente, nos encha, Deus, mais uma vez daquilo que o Senhor tem para falar a nós. Que não saiamos daqui da mesma forma que entramos. Pedimos assim no nome de Jesus. Amém. Tem uma pergunta para você. Responda rapidamente, só para você mesmo. Quem é o seu mentor espiritual? Quem é a pessoa que você consulta espiritualmente? Vou complicar a pergunta. Tire os pastores. Quem é o seu líder, o seu discipulador, a sua referência? Alguém que você tem relacionamento, consulta, quando tem uma questão espiritual para ser tratada na sua vida. É curioso, mas provavelmente muitos de nós não conseguimos identificar claramente alguém que seja para nós um mentor, uma mentora. Durante a pandemia, eu tive o privilégio de conhecer uma pessoa que se tornou um mentor espiritual na minha vida. E essa pessoa disse: olha, você está indo para Portugal, existe um pastor lá, batista, que faz um trabalho de revisão de vida. Você podia ir ficar lá nesse projeto uma semana, vou te indicar, precisa de indicação para participar desse projeto. E eu mais 11 pessoas participamos uma semana desse momento de revisão de vida. E quando nós estávamos ali, eu tive a oportunidade, e a ideia é exatamente essa, você olhar para a sua história e ver as marcas de Deus nela. Uma semana, só fazendo isso, focado nisso, vendo as marcas de Deus na nossa história. E aí era dividido entre a infância, a adolescência, a juventude. Cada dia pegávamos uma etapa da nossa vida para a gente poder revisitar e ver as marcas de Deus. Que experiência maravilhosa, irmãos. Que momento especial. E nesse processo, o que eu percebi? Eu percebi quem foram os meus mentores. Veio à minha memória quem influenciou a minha vida espiritualmente para que eu chegasse até aqui. E olha, quando eu pego a lista, não foram os pastores, foram pessoas que nos seus ministérios, eles decidiram caminhar lado a lado, decidiram auxiliar a minha vida em cada uma das etapas. E aí então, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que Davi está fazendo a mesma coisa com seu filho Salomão. Davi está chamando Salomão, seu filho, para uma revisitação na própria vida, na sua própria história, para que perceba o quanto Deus é cuidadoso. E nós temos uma tendência bem ocidental de fatiar a nossa vida. A gente tem vida social, vida familiar, vida espiritual, profissional, e quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para toda a estrutura judaico-cristã que foi estabelecida por Deus como modelo para nós, não existe esse fatiamento. Tudo é espiritual para nós. Todas as coisas, elas ocorrem, elas acontecem, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então está tudo entrelaçado, não tem como você separar. E talvez, irmãos, esse seja um grande desafio que nós temos na nossa jornada. Entender que os pontos altos da nossa vida e os pontos baixos, eles estão todos conectados espiritualmente e governados, dirigidos por um Deus que tem o controle de todas as coisas. Se eu creio desta forma, e a Bíblia nos ajuda a crer assim,
meu coração fica tranquilo. Mas quando eu começo a separar e achar que a minha vida espiritual é uma coisa, a minha saúde é outra, a minha vida familiar é outra, nós podemos ter uma dificuldade muito maior para lidar com os problemas, os desafios e os intempéries da nossa caminhada e da nossa jornada. E aqui Davi está terminando o seu ciclo de vida. Ciclo de vida. Nós temos começo, meio e fim. Outra curiosidade, e algo que deve estar sempre na nossa mente, é que nós precisamos deixar legado. A mentoria espiritual trata de legado. Você não vai viver para sempre. Nós vamos ter um fim. E quem vai continuar a história? Uma das grandes alegrias que nós tivemos nesse período de viagem, tivemos muitas, mas uma delas foi saber que a Luísa estava grávida. Né? Joãozinho vai ser pai, Rossana vai ser vó, olha que delícia, Juju vai ser bisavó. Né? Então, a grande pergunta que nós devemos fazer é, pô, Luísa está grávida, vamos celebrar, Joãozinho vai ser pai, que maravilha, que bom. Está tudo certo com essa celebração. Mas uma pergunta precisa surgir na mente do pastor, na mente da igreja. Quem vai transmitir o legado espiritual para essa criança que vai chegar? Os pais, mas nós como igreja também. E essa criança, daqui a alguns anos, ela vai ser um jovem, um adolescente, um jovem, um adulto, e aí ele vai transmitir para outra geração, e para outra geração, e aí vem a geração, ou seja, de geração em geração. Foi assim que o Evangelho chegou até nós. Mas nós também fazemos parte de uma cultura individualista que está muito preocupada em utilizar os elementos espirituais para satisfação própria, para resolver os dilemas da alma. Não estamos tão atentos a esse processo transgeracional para que missionários venham responder questões das gerações futuras. E o que temos aqui é Davi dizendo agora para Salomão, Salomão, o meu ciclo está fechando. É natural. Não tem crise em Davi. Ele sabe que a vida dele está chegando ao fim. E o seu ciclo, Salomão, está abrindo como rei de Israel. E nesse processo, nós precisamos entender a importância da mentoria. Mentoria para quê? Para que haja integridade no relacionamento com Deus. E aí, nós, ao olharmos para esse texto, nós percebemos que Davi está dizendo para Salomão que é importante guardar os mandamentos. É importante consultar esses mandamentos regularmente. Devemos ficar atentos às bênçãos que vão acompanhar as gerações seguintes. E para isso, então, nós precisamos nos perguntar: temos transmitido como herança para as próximas gerações a integridade, através de uma mentoria espiritual? Quem são as pessoas mais velhas que influenciam você espiritualmente? E quais são os mais novos que você tem influenciado? Isso é igreja. E foi assim que o Evangelho chegou a cada um de nós. E aí, essa integridade, ela é provada, segundo o texto, através ou pelo testemunho externo. Olha como Davi começa: tu, meu filho Salomão, você conhece o Deus do teu pai. Que maravilha. Davi não está dizendo: Salomão, você me conhece, você sabe quem eu sou. Não. Davi está dizendo para Salomão: você conhece o Deus do teu pai, você conhece o meu Deus. É como se Davi olhasse para o filho dele e dissesse: Salomão, ao longo da sua vida, quando você olhou para mim, você viu a manifestação clara de Deus. Nós, como pais, somos responsáveis para deixar claro para os nossos filhos que o nosso Deus é um Deus que se manifesta em nós. Os nossos filhos precisam enxergar Deus na nossa vida. É esse testemunho externo que precisa ficar claro e que Davi deixa muito claro para Salomão. Salomão, você quando olha para mim, o que você vê é Deus agindo por meio de mim. E é claro, quando olhamos para a história de Davi, percebemos que ele foi um homem marcado pela interferência constante de Deus na vida dele. Era um homem de oração, era um homem piedoso, era um homem que estava sempre procurando a vontade de Deus em cada decisão da sua vida.
Então Davi não está perguntando se Salomão via Deus na vida dele. Davi está afirmando: Salomão, você sabe quem é o Deus do seu pai. É o mesmo Salomão também que viu o pai dele pecar, mas viu o pai dele quebrantado diante de Deus, se arrependendo. Que maravilha, irmãos. Nós somos cercados por pessoas que nos dão testemunho de que o Evangelho é algo que realmente vale a pena ser vivido, testemunho de que não temos um caminho melhor para seguir, senão o da própria palavra de Deus. Olha só, quando você lê o livro de Jó, que situação dramática, que vida difícil, marcada por tantos obstáculos, marcada por tantas perdas. Ninguém quer ter uma vida parecida com a de Jó, não é o nosso projeto. Às vezes acontece coisas semelhantes ou um pouco daquilo. Podemos vivenciar momentos difíceis na nossa caminhada e na nossa jornada, mas olhamos como Jó termina. E Jó termina tendo uma experiência com Deus que ele não teria de outra forma. Quando olhamos para a vida de José, dá tudo errado, irmãos. Pensa num sujeito que nasceu para dar tudo errado, até um determinado momento. Dá tudo errado para José. Ele não é amado pelos seus irmãos, ele é vendido pelos irmãos que, na verdade, queriam matá-lo. Quando ele está lá, nesse país, como escravo, trabalhando, alguém cria uma calúnia contra ele, ele é preso. Ou seja, até ali você pode olhar e dizer: gente, mas onde está Deus na vida desse rapaz? Como será que o próprio José percebia Deus na vida dele? Mas depois José começa a experimentar o Deus que provê e o Deus que dirige toda a história. E ele vê que tudo aquilo que aconteceu com ele tinha um propósito. Nada está desconectado do propósito de Deus na nossa vida. E aí, meus queridos, nós olhamos para a vida de Esther, olhamos para a vida de Maria, olhamos para a vida de Pedro, olhamos para a vida de todos os personagens bíblicos, e o que nós percebemos é que eles, na verdade, são exemplos para nós, mentores espirituais. É a palavra de Deus que vai mostrar para mim e para você como podemos confiar, o quanto podemos descansar. Existe um risco muito grande da gente se apegar a valores, a princípios, a ideologias, a pensamentos do nosso tempo e achar que isso é moderno, achar que isso é atual, achar que a palavra é alguma coisa ultrapassada, retrógrada, que ficou na história. Mas, meus irmãos, um livro que a parte mais nova desse livro já tem 2000 anos e resistiu até aqui, em todas as gerações, em todas as culturas, em todas as épocas, esse livro, ele é um livro resistente. Ele é um livro que ultrapassa as questões do momento e se coloca como palavra eterna, que responde aos dilemas do nosso coração hoje, para que vivamos de maneira íntegra diante do Senhor. O testemunho externo é algo que precisamos dele, e ele está na palavra. Muitos mentores espirituais demonstraram um relacionamento com o seu Deus aqui nas Escrituras, e Davi é um deles. E Davi está dizendo para o seu filho: olha para mim. Só que Davi também, ele nos convida a olhar para as pessoas que estão ao nosso redor hoje, às vezes os nossos próprios pais, aqui na terra, que amam a Jesus e que servem de referência, se não os nossos pais, pessoas na igreja. Agora, não tem como nós enxergarmos Deus na vida das pessoas ou desenvolvermos uma mentoria se não formos propositivos. Eu preciso ter a intenção de mentorear alguém e ser mentoreado por outro. Você precisa ter a intenção de mentorear alguém e ser mentoreado por outros. Se nós não desenvolvermos uma intencionalidade nas nossas relações, nós corremos o risco de ficarmos isolados no nosso desenvolvimento espiritual e sofreremos mais. E teremos dificuldade, porque não saberemos a quem recorrer para receber uma oração de intercessão. E também não criamos caminhos para que outros recorram até nós, para que possamos auxiliá-los na adversidade. Irmãos, nós somos um corpo, nós somos uma comunidade,
Não podemos andar isolados, nos tornamos presas fáceis se quisermos construir um relacionamento com Deus sozinhos. Isso não é possível. Deus criou um povo, o povo dele. Eu e você pertencemos a esse povo, somos irmãos. E olha, uma irmandade que às vezes ultrapassa a irmandade de sangue, porque somos irmãos que viverão juntos eternamente. É muito, gente. Eu vou encontrar com você no céu. Amém ou amém? Amém. Amém. É? Dependendo de quem fala isso para você, você fala, amém. É? Nós vamos nos encontrar no céu e vamos viver lá para sempre. Então, se você tem dificuldade com algum irmão, já resolve aqui. Já resolve aqui. Porque lá no céu vai ser para sempre. E pode ser que Deus coloque a sua casa do lado desse indivíduo, entendeu? Então já trata, irmão, já trata. Quando nós olhamos para o testemunho externo, percebemos claramente que ele se desenvolve por meio de relacionamentos. Quando Davi fala para Salomão, olha para a minha vida e veja o meu Deus, é porque eles se relacionavam. Se Davi fosse um pai ausente, um pai distante, ele não teria autoridade para falar isso para o seu filho. Mas ele fala isso porque Salomão acompanhava a vida do seu pai. Assim como Moisés caminhou com Josué, assim como Paulo caminhou com Timóteo, pais caminham com seus filhos. O nome disso é discipulado, caminhar para que haja uma maturidade no processo de conhecimento de Deus. Eu conheço a Deus quando eu olho para você, um pouco mais, e vejo o que Ele está fazendo na sua vida. Mas para eu ver o que Deus está fazendo na sua vida, eu preciso conversar com você. Não preciso? Como eu vou olhar para você e ver o que Deus está fazendo se você não me conta? E como você vai saber o que Deus está fazendo na minha vida se eu não conto para você? E quando eu conto, e quando eu falo, isso fortalece a sua fé. Quando você me fala, isso fortalece a minha fé. E nós então somos mentoreados uns pelos outros, sustentados, e olhamos para a palavra e percebemos que o relacionamento de Davi com seu filho Salomão não está preso na história como alguma coisa sobrenatural que ficou no passado, mas é simplesmente uma referência de que o mesmo Deus que agiu lá, daquela forma, naquele momento da história, Ele age na minha vida hoje, e Ele age na sua vida, e a gente tem que compartilhar uns com os outros o agir de Deus, para que isso possa incendiar a nossa fé, incendiar a nossa caminhada com o Senhor. Deus tem feito grandes coisas na vida de vocês, e nós precisamos aprender a contar isso. Mas para contar isso, nós precisamos também aprender a observar, porque às vezes nós nem enxergamos quantas coisas maravilhosas Deus tem feito, porque não dá tempo. Estamos presos a tantos afazeres, a tantas coisas, que nós nem paramos para observar o que Deus tem feito. E quando paramos para observar, nós então somos tomados por uma surpresa. Deus tem feito grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Irmãos, o testemunho externo é uma referência para a integridade, mas não só ele, também o testemunho pessoal, porque quando Davi diz, Salomão, você tem visto na minha vida, ou seja, Salomão olha externamente para a vida do pai e vê o testemunho de Deus na vida do pai, mas o versículo também nos ensina que existe um testemunho pessoal, quando Davi diz para Salomão, e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Ou seja, Salomão, você olha para mim e vê o que Deus faz. Meu filho, sirva ao Senhor de coração íntegro e alma voluntária. O que isso quer dizer? Quando nós olhamos lá no capítulo 4 do Evangelho de João, uma mulher samaritana pergunta para Jesus aonde ela deveria adorar, e Jesus diz que a pergunta não se refere a onde, mas como. Não é onde adorar, é como adorar, e devemos adorar em espírito e em verdade. Essas duas palavras, espírito e verdade, significa adorar com integridade. Se lembrem, quando eu falei que nós não podemos fragmentar a nossa vida, vida pessoal, vida familiar, vida profissional, relacionamentos com amigos, não podemos dividir a nossa vida em partes, como se cada área estivesse desconectada da outra.
quando o texto diz que devemos viver de coração íntegro, é compreender que tudo está conectado um ao outro, todas as áreas da nossa vida estão relacionadas e conectadas a Deus. Integridade a minha vida profissional é um culto. A minha vida familiar é um culto. A minha profissão é um culto. O meu relacionamento com os amigos é um culto. Tudo faz parte de uma vida disposta a adorar a Deus com integridade. Tudo é para Ele, para a glória dEle. Minha casa é dEle, meus bens pertencem a Ele. Minha filha é dEle, minha esposa é dEle, eu sou dEle. Você é dEle, essa igreja é dEle. Os pastores são dEle, o conselho é dEle, os diáconos são dEle. É tudo para Ele. Nada é nosso. Nada é nosso. Minha saúde é dEle. Meu corpo é dEle. Tudo é dEle. Porque Ele comprou com o sangue do seu precioso Filho. Isso é uma espiritualidade íntegra, em espírito e em verdade. Ou seja, está tudo relacionado, todas as áreas estão relacionadas umas com as outras e tudo conectado a Deus. Esteja plenamente subordinado ao Senhor. Essa é a ideia de íntegro. Tudo está consagrado ao nosso Deus. E aí nós olhamos alguns exemplos negativos na Bíblia, de igrejas e pessoas que não conseguiam viver de maneira íntegra, plena, completa diante de Deus. Um exemplo é a igreja de Laodiceia. Quando Jesus diz, olha, eu estou a ponto de vomitar-te, porque você não é quente nem fria, você é morna. Você diz que é minha, mas não é. Você diz que me quer, mas me rejeita. Não há integridade. E é isso que causa em Deus náuseas, né? Quando nós não vivemos de maneira íntegra, isso provoca uma repulsa de Deus em relação ao nosso relacionamento com Ele. Outro exemplo que nós temos é quando a palavra de Deus nos diz, tanto no livro dos profetas, como o próprio Jesus também repete para os escribas e fariseus, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, falta integridade. Quando nós olhamos para a igreja evangélica na atualidade, qual é o grande problema da igreja evangélica na atualidade? Falta de integridade. Integridade. A igreja se fragmenta. Não, a gente se envolve aqui, falo ou não falo? Falo. Política. A gente se envolve aqui, e aí nesse envolvimento, a gente não precisa ser plenamente santo. Entendeu? A gente pode fazer algumas coisas assim, que o mundo até assusta. Não sei quem lembra quando um grupo da bancada evangélica, uns 5, 10 anos atrás, recebeu uma propina e fizeram uma reunião de oração para agradecer. Cadê a integridade? Cadê a integridade? Isso confunde a mente da sociedade. Se a sociedade, é claro que Jesus disse que nós seríamos odiados no mundo. Tem problema ser odiado não, mas que pelo menos sejamos odiados pelo mundo pela nossa integridade. O problema é quando a sociedade... É interessante, prestem atenção no que está acontecendo nos dias atuais. Às vezes as pessoas estão levantando críticas à igreja evangélica e a gente coloca isso como se, é o mundo, é o maligno, mas eles estão colocando exatamente aquilo que nós estamos apresentando como falta de integridade, que sejamos acusados pelo mundo, mas pelo nosso amor a Deus, e não por um mau testemunho. Integridade é quando as pessoas olham para nós e percebem o quanto nós amamos a Deus, na nossa casa, na nossa família, né, a família mais ampla, os nossos amigos e a sociedade de maneira geral. Podem me odiar, mas que me odeiem pelo amor que eu tenho a Deus, e não por outra coisa. E não por outra coisa. Integridade. Precisamos de mentores íntegros, para que sirvam de referência para nós, para que sejam guias espirituais, que apontem para a nossa vida o caminho que devemos andar. Pessoas mais maduras, pessoas que estão adiantadas no seu desenvolvimento espiritual e estendem as mãos para ajudar aqueles que estão vindo. Assim como Davi está fazendo com seu filho, você
você, Salomão, está vendo na minha vida, então agora sirva ao Senhor com integridade e com a alma voluntária. A alma voluntária é dizer sim para a obra de Deus, sem peso no coração. É dizer alegremente sim para aquilo que Deus está chamando você a fazer, para aquilo que Deus está colocando no seu coração para desenvolver, como tem colocado aqui no coração de Salomão. Foi Deus quem separou Salomão para ser rei. E o que Davi está dizendo é: seja um rei com a alma voluntária, porque é Deus quem está te colocando nessa posição. Então, irmãos, nós precisamos servir com o coração íntegro e com a alma voluntária, ou seja, alegremente. A palavra aqui, a ideia de alma voluntária é uma alma que deseja intensamente fazer aquilo. Ou seja, Davi diz para Salomão: sirva ao Senhor com todo o seu coração e de maneira intensa como o rei de Israel. Seja intenso naquilo que você está fazendo. E aí, irmãos, por último, se nós temos o testemunho externo, que é o testemunho de Davi para com seu filho, se nós temos o testemunho pessoal, que é a possibilidade do próprio Salomão experimentar essa integridade, nós temos também agora o testemunho divino. Porque tudo isso não é para ser visto pelos homens, não é para... Davi, quando viveu uma relação íntima com Deus, não era para mostrar para Salomão. O objetivo central não era esse. Ele diz: olha, filho, você pode olhar para o pai e ver como eu vivi de maneira íntegra, porque o foco de Davi era agradar a Deus. Por isso Davi vai dizer que Salomão deveria viver com integridade, porque Deus vasculhava o coração dele e Deus identificava se realmente ele estava buscando uma vida plena na presença do Senhor. Olha o que diz a terceira parte do versículo: porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Meus irmãos, não é o outro que vai julgar se a nossa vida é íntegra ou não. Não são as pessoas que nos cercam. Os fariseus, eles tinham um bom testemunho. Jesus chama a atenção deles, não porque eles aparentemente estavam errados, muito pelo contrário. Aparentemente, a liderança espiritual da época de Jesus, ela chamava a atenção das pessoas. As pessoas se impressionavam com a parte externa da vida do fariseu. O que entristece o coração de Jesus e faz com que o nosso Senhor repreenda veementemente a liderança religiosa daquela época, é porque eles expressavam externamente uma coisa, mas o coração deles não estava íntegro diante de Deus. Quem julga o meu coração é Deus. Quem julga o seu coração é Deus. E Davi está dizendo para Salomão: Salomão, preste atenção, não tenha uma alma dividida. Olhe para os mandamentos. Que Deus seja o seu único Deus. Não divida o seu coração com outros ídolos. Cuidado para que você não seja uma pessoa fragmentada. Quando nós olhamos lá em Lucas 16:13, Jesus está tratando das riquezas. E ele vai falar: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que Jesus está dizendo aqui não é que o indivíduo não pode ser rico. O problema é quando o indivíduo põe o coração nas suas riquezas. Aí talvez você diga nessa noite: mas meu coração não está nas minhas riquezas, no meu patrimônio. Será? E se Deus tirar? Esse é o grande teste da integridade. Onde é que está o seu coração? Você só vai descobrir onde está o seu coração se Deus tirar coisas que você acha que não são ídolos para você. E a gente só descobre se é ou não quando Deus tira. E o quanto o tirar disso abala a nossa alma. O que provoca desequilíbrio no nosso interior pode ser alguma coisa que nós estamos amando mais do que devemos. Por isso que tem uma palavra muito difícil de Jesus. O evangelho não é fácil, gente.
Se disseram para você que o evangelho ia ser fácil, não é não. Não é não. O texto para mim que me incomoda muito é quando Jesus fala, se você amar sua mãe e seu pai, seu irmão, seu filho, qualquer outra coisa mais do que a mim, você não é digno de mim. E sabe qual é o nosso problema? É que nós, como Pedro, respondemos com ímpeto, rapidamente. Claro que eu não amo nada mais do que a Deus. Somos assim. Aprendi na classe de catecúmenos. Minha vida é para glorificar a Deus. Só uma curiosidade, na pesquisa que eu realizei com jovens brasileiros e portugueses, 600 jovens brasileiros, 400 jovens, ao contrário, 600 jovens portugueses, 400 jovens brasileiros, uma grande parte dos jovens brasileiros que eram protestantes, né, tinha uma pergunta aberta, qual o sentido da sua vida? Uma grande parte respondeu, glorificar a Deus. Nós ficamos até impressionados na hora da análise. Como vamos explicar isso para a banca de psicologia da PUC? Né? Tanta gente que vive para a glória de Deus. Em Portugal, a palavra Deus apareceu uma vez. Uma vez. Viver para a glória de Deus, a gente aprende que é para isso que fomos separados e isso faz parte da nossa fé. Mas eu provo isso quando Deus tira outras coisas. Então, se eu falo, não, eu amo a Deus sobre tudo, Deus pode dizer, então, vamos ver. Vamos ver. Isso é provação. Por isso que nós crescemos através do sofrimento. O sofrimento é uma ferramenta de Deus para promover o nosso crescimento. Se você sofre, fica tranquilo, você está no caminho certo. Esse lugar é para gente desconfortável. Igreja é um lugar para pessoas que estão desconfortáveis. Ah, pastor, mas minha vida está tão boa, tão tranquila. Aproveite que vai passar. Aproveitem muito, viu? Surfa na onda. Ninguém pode servir a dois senhores. Lá em Salmo 139, 2, um salmo de Davi vai dizer, né? Sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Ou seja, Deus conhece o nosso interior e sabe se estamos sendo íntegros ou não. E aí o texto termina dizendo, se me buscares, eu vou deixar ser achado por ti. Você vai me encontrar. Quem me busca, encontra. Mas se você me deixar, eu te rejeitarei para sempre. Esse texto termina com um desafio para mim e para você. Precisamos buscar a Deus, porque nós temos uma tarefa que extrapola organizar o meu coração. É muito mais do que colocar em ordem o meu mundo interior. Também é colocar em ordem o meu mundo interior. Também é responder os dilemas da minha própria vida. Mas o que nós entendemos aqui é que Deus está conduzindo a história. E no processo de condução da história, Deus está dizendo para Davi, agora é hora de passar o trono para Salomão. E Salomão vai dirigir uma outra fase de Israel. E depois de Salomão vem outro, e depois outro, e depois outro, até que venha o Messias, o Cristo. Porque Ele é o alvo. Nós estamos no meio de um processo histórico. Gerações anteriores viveram a fé, transmitiram essa fé para nós. E nós agora precisamos viver com integridade para transmitir a mesma fé que nós recebemos dos nossos pais às futuras gerações que estão chegando, para que elas possam impactar com integridade a geração futura. A igreja da Gávea não tem que ser uma igreja que responde apenas aos dilemas do momento. Ela precisa entender o processo histórico de Deus. Alguém, há 55 anos atrás, entendeu que Deus tinha um projeto nesse bairro, mas não imaginava o que ia acontecer, e nem imaginava que eu e você estaríamos aqui. Nós vamos plantar hoje, e não sabemos o que colheremos amanhã, só na eternidade. Por isso, eu concluo desafiando você a viver com integridade, desafiando você a desenvolver relacionamentos sinceros, verdadeiros, com pessoas mais maduras na fé,
Procure um mentor espiritual. Pastor, qual o caminho mais simples para encontrar esse mentor espiritual aqui na Igreja da Gávea? Participe de um grupo pequeno. Vá para um grupo familiar. Tem um líder lá que vai te ajudar, vai ser um mentor para você. Mas não se acomode e se dê ao luxo de ter um mentor para você. Não. Seja mentoreado e aprenda a mentorear outros, para que assim o Evangelho seja transmitido de geração em geração, com integridade, através de homens e mulheres que se dispõem a viver plenamente na presença de Deus, a viver com todo o ser diante do Senhor, porque se buscarmos a Ele com integridade, Ele vai se deixar ser achado por nós. Mas se nós o rejeitarmos, Ele também nos rejeitará para sempre. Que sejamos uma igreja atenta a esse processo transicional de impacto. Pessoas que estão dispostas a viver com integridade e mentorear outros, para que possamos dizer amanhã: você viu como eu vivi na presença do Senhor. Agora chegou o seu momento de viver. Vá fazer diferença na sua geração. Que Deus, irmãos, nos capacite para sermos uma igreja assim. Uma igreja que aprende com os mais velhos, uma igreja que ensina os mais novos e uma igreja que transmite a palavra de Deus de geração em geração, até que Cristo volte. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, porque a Tua palavra nos instrui nessa noite a respeito desse processo. Um processo, Deus, onde Davi está dizendo para o seu filho Salomão: meu filho, olha para a minha vida e veja o que Deus fez. Olha para a minha vida e veja o que Deus faz. Viva isso. Sirva a esse Deus com integridade, para que o propósito de Deus também se cumpra na sua vida, no seu governo, no seu reino sobre Israel. Aqui estamos nós, Deus, às vezes correndo, preocupados com as nossas próprias questões, com o nosso trabalho, com a nossa família, com a nossa vida, Deus, física, até espiritual. Mas por tantas vezes nós esquecemos que existe um projeto divino, amplo, que não se restringe ao indivíduo, mas que extrapola a questão pessoal, afeta a família, afeta a própria geração. Nós temos um compromisso com a nossa geração, Deus. Precisamos impactá-la. Isso só vai acontecer se vivermos com integridade. Por isso, Espírito Santo, nos dê uma vida íntegra e uma alma voluntária, para que possamos alegremente amar, servir e temer ao Senhor. O Senhor conhece cada um dos que estão aqui hoje à noite, sabe? Quem são aqueles, Deus, que estão enfrentando dificuldade, não estão conseguindo viver de maneira plena diante do Senhor. Ó Espírito de Deus, capacita-nos neste processo. Ó Deus, o Senhor sabe aqueles que estão caminhando sozinho aqui na fé, e às vezes o fardo está muito pesado. Desperta-os, Deus, para que possam encontrar mentores espirituais. Desperta também, Deus, os mentores desta igreja, para que possam cuidar daqueles que estão iniciando os passos na fé, ou daqueles que estão precisando de ajuda. Querido Deus, também nos desperta para mentorear outros, Pai. Que sejamos uma igreja onde um cuida do outro, onde um está preocupado com a integridade do outro, para que dessa forma tenhamos condições de impactar a nossa geração e de abençoar as gerações futuras, Deus, através da Tua palavra. Nós suplicamos, ensina-nos a ser uma igreja segundo o Teu coração, para a Tua honra e glória. No nome de Jesus, amém.